colegas aqui atrás. E numa hora dessa, se eu pudesse, sempre rodopiava para olhar para o pessoal da retaguarda. Senão fica a impressão que a gente está esquecendo ou minimizando. Mas eu quero que eles entendam. Às vezes há minutos que eu fico com as mãos livres para agitar, mover. Mas pela graça de Deus cheguei esta manhã do Rio. E eu estaria vindo em companhia do nosso diretor, Dr. Ronaldo Rodrigues, mas na última hora ele não pôde. Aquela função ali é muito volumosa, é muita decisão que muitas vezes surgem para tomar e não é a primeira vez que acontece isso. Resultado, eu viajei só e ele mandou dizer para o pastor Wellington Júnior, que é o nosso presidente do conselho, e quinta-feira, querendo Deus, pela manhã cedo, ele virá para ficar todo dia com a escola bíblica. Ele também disse que vai pedir um horário ao pastor Wellington Júnior para falar da CPAD. Já é tradição na escola bíblica. O Wellington Júnior já sabe disso, né? E então estaremos juntos na quinta-feira, se Deus quiser. Mas neste momento, irmãos, o que eu desejo informar à escola bíblica, eu sei que os matriculados, os alunos não estão todos, porque certamente a massa varia de acordo com o horário, de acordo com o dia. Mas essas informações, caso os irmãos julguem necessário, elas podem ser repassadas para os outros, para as suas igrejas. Há alguns anos atrás, o senhor diretor da Casa Publicadora, ele encaminhou para o presidente do conselho, o pastor José Wellington Júnior, e o conselho, enfim, um projeto, um pedido da Casa Publicadora, as Assembleias de Deus no Brasil, publicar um manual de doutrinas bíblicas, doutrinas fundamentais, teologia sistemática, de grande porte, de grande envergadura. Nós temos nas Assembleias de Deus no Brasil, desde a época dos pioneiros, ninguém aqui desconhece, tratados de doutrinas. Mas os irmãos já notaram que são todos eles de pequena expressão, 80 páginas, 90 páginas, 110 páginas, 200 páginas. Por exemplo, o manual de teologia sistemática do saudoso missionário Eurico Bergstein, são 200 e poucas páginas, não chega a 300. O incêndio das doutrinas da Bíblia, se bem que não é produção brasileira, mas é a palavra de Deus, não chega a 250 páginas. Enfim, o auditório aqui não desconhece que nós temos dezenas, obras, artigos, principalmente livros. E então a Casa Publicadora começou a orar e trabalhar, e a casa, o diretor, com o aval do pastor Wellington Júnior, convidou 10 escritores do Brasil, 10 teólogos, homens que são aprovados no Brasil, que já vêm ministrando a palavra de Deus nos púlpitos, nas escolas bíblicas, e também escrevendo, e enfim, eu estou resumindo para tomar o mínimo de tempo possível. É um comunicado. E foram 10 convidados, só que um deles não pôde prosseguir devido a dificuldades surgidas, ficaram 9. E a casa designou 10 campos da teologia, os 10 maiores campos, os 10 principais campos de estudo de doutrinas. Os irmãos sabem que as doutrinas da Bíblia são inúmeras, mas elas devem ser estudadas de maneira classificada, é claro, classificado, o que a gente chama de teologia sistemática. Os campos principais de estudo são cerca de 10. Então a casa fez o planejamento em dividir a obra em 10 áreas, sendo que dos 10 escritores só 9 puderam atender, e eu, pela graça de Deus, fui designado como editor-geral da obra. Imaginai a minha responsabilidade, editor-geral da obra, ou seja, a redação final ficaria a meu cargo, além do confronto
rigoroso à luz do hebraico e do grego. Porque os irmãos sabem, como foi dito pela manhã, eu cheguei aqui, mas cheguei a participar da aula. E tanto aqui no Brasil como em qualquer lugar do mundo, o que nós temos em nosso vernáculo é tradução. É claro, a Bíblia não foi escrita no Brasil. Se nós temos a Bíblia em português, em alemão, em francês, não sei em que, foi traduzida. Então, numa hora dessa, é preciso averiguar à luz dos originais. Não foi tarefa fácil. E quais foram os 9 escritores e os 10 campos para os irmãos terem conhecimento? Que a obra, graças a Deus, foi concluída, foi lançada a semana passada, aqui mesmo em São Paulo. O pastor Wellington Júnior esteve lá, presidindo a cerimônia. Eu creio que todos os irmãos que moram no estado de São Paulo e no Brasil todo tomaram conhecimento que mais uma feira de livreiros cristãos teve lugar em São Paulo, a chamada Expo Cristão. Dessa vez, foi aqui pertinho da Marginal Tietê, enfim, eu creio que todo mundo tomou conhecimento. E lá então, numa noite, num jantar comemorativo, foi feito o lançamento da obra. Quem são os 9 escritores dos 10 campos da teologia? É rápido. Eu vou pedir ao pastor Jefferson que deixe, por favor, um exemplar comigo aqui. Jefferson, você pode? Pois não. Foi lançada a obra. E quais são os escritores? Bom, pela ordem de assuntos, o primeiro campo de doutrinas estudado é bibliologia, ou seja, a doutrina das Sagradas Escrituras. E quem cuidou desta parte é o pastor Claudionor, que por sinal é paulista. Claudionor Corrêa de Andrade, que todos sabem que é o nosso gerente de publicações. Ele tratou desse assunto, é o capítulo número 1, a doutrina das Sagradas Escrituras. A doutrina bíblica a respeito da própria Bíblia. E todo obreiro deve primar por isso. A doutrina a respeito dela mesma. Claudionor, nós chamamos isso, todo mundo sabe, bibliologia. O segundo capítulo, o segundo campo doutrinário estudado no livro, é a doutrina acerca de Deus. Imaginai, é preciso muito temor, é preciso muito quebrantamento, a doutrina a respeito da pessoa de Deus. E todo mundo sabe que a gente chama de a doutrina propriamente dita, ou teologia propriamente dita, enfim. O pastor Ezequias Soares, de Jundiaí, inclusive ele esteja aqui pela manhã, ele inclusive pediu-me que por razões imperiosas, ele não poderia estar agora à tarde. Ele escreveu esse segundo tratado, o capítulo 2, a doutrina acerca de Deus, chamada teologia propriamente dita. Fez um trabalho magnífico, de modo que o pastor Ezequias não está aqui presente, apesar de morar perto, mas compromisso assumido. O terceiro campo doutrinário, a terceira área, o terceiro capítulo, foi escrito pelo pastor Severino Pedro, que também falou agora pela manhã e pediu-me para justificar a ausência dele devido a compromissos marcados, mas era simplesmente para marcar a presença nesse horário. Ele escreveu o terceiro capítulo, é a doutrina acerca de Cristo, chamada Cristologia, a doutrina acerca de Cristo. O quarto capítulo, a quarta área, cada capítulo desse é aproximadamente uma média de 60 a 70 páginas. E o plano da Casa Publicadora foi uma obra de 1000 páginas. Ou seja, 10 assuntos, cada assunto com 100 páginas. Ficaria uma obra, ou 2 volumes. Mas a verdade é que o trabalho editorial, ele passa tudo por um filtro, orando e jejuando, enfim, razões que os editores sabem, e a obra ficou reduzida. Então, o terceiro capítulo, o terceiro campo doutrinário foi a doutrina acerca de Cristo, Cristologia, do pastor Severino Pedro. É daqui, por sinal, daqui da capital. O quarto capítulo, o quarto campo de doutrinas, cada campo desse é um grupo de doutrinas, é a doutrina acerca do Espírito Santo, a chamada pneumatologia, e ficou a cargo do irmão Antônio Gilberto. Esse tratado é nosso no livro, a doutrina acerca
do Espírito Santo, pneumatologia. O quinto capítulo, o quinto campo doutrinário abordado na obra, é a doutrina acerca do homem, a chamada antropologia bíblica. A doutrina, tecnicamente, a gente diria a doutrina do homem, mas um crente astucioso poderá dizer, mas o homem já tem doutrina própria, mas em linguagem técnica, é melhor explanar um pouco e dizer a doutrina acerca do homem, antropologia bíblica. Ficou a cargo do pastor Elinaldo, que todo mundo conhece, Elinaldo Renovato, que é pastor em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. É um dos escritores de revista de escola dominical e tem várias obras publicadas pela nossa editora. Irmãos, eu não estou dando detalhes completos, que o tempo não dá e não é necessário. É verdade que todos esses autores, os irmãos conhecem, são teólogos conhecidos aqui no Brasil, e todos eles têm variadas obras publicadas, tanto aqui no Brasil como no exterior. O sexto campo doutrinário dessa obra é a doutrina acerca do pecado, a chamada amartiologia. Os irmãos bem sabem que as línguas originais, tanto hebraico como grego, principalmente o grego, Deus achou por bem colocar uma coleção de nomes. O pecado é uma coisa tão maligna, nós precisamos ver o pecado como Deus vê. Tem gente que briga com o pecado, Deus tenha misericórdia. Mas Deus achou por bem colocar vários termos, cada um descrevendo a natureza hedionda do pecado. Mas a mais comum é a que dá origem à palavra martiologia. Então, a doutrina acerca do pecado é conhecida entre os estudantes como a martiologia, por causa de ser o termo mais comum que trata o original do pecado. Ficou a cargo do pastor, a martiologia, do pastor Elienay Cabral, de Brasília, também bem conhecido, é também um dos comentadores da revista de escola, enfim, Elienay Cabral, todo mundo conhece aqui no Brasil. O sétimo campo doutrinário, ou seja, o sétimo capítulo da obra, é a doutrina da salvação, a doutrina acerca da salvação, é um conjunto de doutrinas. Também ficou a cargo do irmão Antônio Gilberto. Inclusive, eu já estou começando a receber correspondência de críticas. É claro que não é da Assembleia de Deus. Eu não sei, talvez eu crie um pouco de coragem e diga de onde é que está vindo. Mas parece, se eu não estou enganado, parece que é o maior tratado até agora sobre a doutrina da predestinação. Então já estamos começando a receber críticas, mas eu pouco estou ligando para lá, para isso. Jesus também foi criticado. E uma coisa eu tenho certeza, o trabalho foi escrito por direção divina e sempre buscando a Deus e orando e às vezes jejuando. Então, o sétimo campo doutrinário é a doutrina da salvação, que é conhecida como soteriologia. Vejamos o oitavo capítulo da obra. É a doutrina da igreja, a doutrina acerca da igreja. Os irmãos estão vendo que a igreja com I maiúsculo, a igreja como o corpo de Cristo, que tem o seu lado místico e também o seu lado visível, como é o caso da igreja do Belenzinho e qualquer outra igreja evangélica genuína, que é conhecida tecnicamente como eclesiologia, a doutrina acerca da igreja. Isso ficou a cargo do pastor Jeremias do Couto. Eu creio que todo mundo conhece, também comenta a revista da escola e já lançou várias obras e está sempre por aqui conosco, membro de comissões. Jeremias do Couto, que é de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. O nono capítulo riquíssimo, é o capítulo que trata da doutrina dos anjos, acerca dos anjos, a chamada angelologia, que foi escrita pelo teólogo, pelo irmão Wagner Tadeu, de Curitiba, que também bem conhecido em todo o Brasil, enfim, Wagner Tadeu dos Santos Gabi. E o 10º e último capítulo, que também foi escrito por um escritor aqui paulista, bem conhecido aqui no Belenzinho, o pastor Ciro Sanches Ziborde, que, como todo mundo sabe, trabalhou muitos anos aqui na Lapa, ao lado do saudoso pastor Valdir Bíssego. Ele escreveu o 10º capítulo, que envolve uma coleção de doutrinas sobre a doutrina das últimas coisas, a chamada escatologia. Essa obra está lançada.
eu sugiro que os colegas, alunos da escola bíblica, adquiram e divulguem. Ela usou um papel muito bom, um papel fino, de modo que a obra ficou compacta, mas os 10 capítulos estão fechados aqui, 572 páginas. Então, numa hora como essa, eu não estou fazendo o lançamento já foi feito pelo pastor Wellington Júnior, nesse evento agora, há poucos dias aqui em São Paulo. Eu estou simplesmente apresentando oficialmente a obra. Era o doutor Ronaldo que faria isso agora. Eu creio que quinta-feira ele vai retocar alguma coisa, é natural. Mas eu vou pedir que o pastor Wellington Júnior, que é o presidente do conselho, eu vou pedir ao pastor Wellington Júnior que ele, por bondade, fique aqui ao meu lado um instantinho, porque, de fato, a Casa Publicadora, o Brasil deve a ele. Ele é o presidente do conselho, a quem nós queremos muito bem, amamos muito e respeitamos, e Deus tem feito grandes coisas através dele, porque o Ministério da Casa, os irmãos já viram que não é só a página impressa. Eu creio, irmão Wellington, que é uma das razões porque Deus continuou com a mão estendida sobre a casa, é que ela também lida com missões, ela também lida com eventos, treinamento de obreiros, enfim, é aquilo que os irmãos têm visto. Olha, modesta parte, eu conheço uma porção de casas publicadoras fora do Brasil, mas nenhuma outra. É verdade que algumas delas já fizeram um pouco desse. E a Casa Publicadora, esperamos que a graça de Deus prossiga e ela consiga recursos, mas o pastor Wellington Júnior, em suma, é dele que veio a providência. E aqui está, irmão Wellington Júnior, a obra que o irmão autorizou e a casa executou. Eu tive o privilégio dado por Deus e através do irmão de ser o editor geral da obra. Então aconselho, preços, eu não lido com preços. Agora, Jefferson, onde você está? Eu vou pedir que ele fique de pé, não é para ser crucificado não, mas eu suponho que haja alguma coisa de lenitivo no lançamento. Parece que há alguma bonificação, não é? Ele disse que tem uma bonificação, é melhor deixar isso com ele, e isso anima os irmãos a adquirirem a obra e divulgar. O título da obra é Teologia Sistemática Pentecostal. Teologia Sistemática Pentecostal. Por favor, entenda que pentecostal não é simplesmente um caso de bairrismo. É porque a obra é publicada por uma denominação pentecostal, Assembleia de Deus, e também porque dá muita ênfase à pessoa do Espírito Santo. Então, pastor Wellington Júnior, eu encerro minhas palavras, mas lhe peço para, por favor, segurar o livro, e quem estiver filmando lá, filme aí o pastor Wellington Júnior com a obra, e também é a ele que nós devemos abaixo. É claro, Deus primeiramente, que deu inspiração, ao diretor da casa deu também força, idealismo, aos escritores, e o pastor Wellington Júnior, que moralmente e espiritualmente apoiou todo o projeto, graças a Deus, está agora realizado, e para a honra e glória do nome do Senhor. Eu aconselho que os irmãos adquiram e divulguem em suas igrejas. 572 páginas. E as obras que eu tenho, guarde, são preciosas, use, mas lembre-se que agora aqui é um relicário bem maior. 572 páginas. Obrigado pela atenção, mas o pastor Wellington Júnior pode acrescentar algum detalhe, que ele é o nosso presidente. Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero nesse instante até parabenizar a nossa igreja, a Assembleia de Deus, por receber e ser colocado à disposição da igreja este compêndio de doutrinas. Meus amados, pelos nomes que o pastor Antônio Gilberto citou aqui, os irmãos têm ideia que foi a nata dos teólogos respeitados da nossa igreja, não só da Assembleia de Deus, mas pelos evangélicos sérios do Brasil. Foi a nata de escritores que escreveu esse livro. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto é uma referência para todos nós, homem de Deus, homem sério, estudioso da Bíblia e de muita credibilidade. Tanto é que o pastor Antônio Gilberto é praticamente o que revisa, teologicamente falando, todas as obras da CPAD, fica a cargo do pastor Antônio Gilberto.
Ele ficou enfermo há pouco tempo atrás, aí nós oramos muito para que Jesus o curasse logo, porque nós precisamos dele com muita saúde. É um homem respeitado no mundo inteiro, participa de várias reuniões nos Estados Unidos, promovido pela Convenção dos Estados Unidos. É uma pessoa que dispensa, irmãos, maiores comentários a respeito da sua seriedade e da credibilidade que temos pelo pastor Antônio Gilberto. E esse livro tem então a coordenação do pastor Antônio Gilberto, a edição dele, a supervisão dele, sem contar que os outros escritores, Cláudio de Andrade, Ciro Sanches, pastor Severino Pedro, Elienay Cabral, Elinaldo Redovato, Ezequias Soares, Jeremias do Couto, Wagner Gabi, são irmãos que nós conhecemos o trabalho deles, são comentadores da nossa revista, a Escola Dominical, não é? E então é uma obra que eu já dei alguma olhada nela. Olha, irmãos, quando começa a ler, você não vai querer mais parar de ler, tenha certeza. Eu estava lendo aqui a respeito do Espírito Santo e não tive mais vontade de parar de ler. Tive que parar porque tinha outras funções para fazer. Mas quando você começar a ler essa obra, você não vai querer parar de ler. Sem contar que ela vai ficar lá na sua biblioteca, na sua estante, também para uma consulta, né? Isso enriquecerá muito, meus amados, a nossa experiência. Então os irmãos adquiram esse livro e certamente os irmãos irão dar graças a Deus, porque já não era sem tempo que a nossa Igreja do Brasil lançou esse livro. Nós temos livro mais ou menos como esse aqui de escritores norte-americanos, mas de escritores brasileiros que conhecem a nossa realidade. Esta é única e é riquíssima. Adquiram, tenho certeza que os irmãos não se arrependerão. Muito obrigado, pastor Antônio Gilberto, pela apresentação da obra, por aquilo que o senhor representa para a nossa igreja. Pastor Antônio Gilberto é patrimônio não da CPAD, patrimônio da Assembleia de Deus do Brasil. Deus abençoe o pastor Antônio Gilberto. E eu quero aqui já, devolvendo o microfone aqui ao pastor Brás, que está na direção desse trabalho, também agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Ronaldo. Ele não está presente e é mais fácil falar quando ele não está presente. O irmão Ronaldo, ele tem se preocupado muito com a seriedade das obras da nossa CPAD, não somente no que se refere à literatura, mas também na área da educação. O irmão Ronaldo tem promovido, a CPAD tem promovido, tem levado ao Conselho Administrativo muitas iniciativas. E o trabalho de conferência, Escola Bíblica Dominical, seminário Escola Bíblica Dominical, que aliás o pastor Antônio Gilberto participa de todos, pastor presidente da Convenção Geral, participa de todos também. E então nosso irmão Ronaldo tem tido, irmãos, recebido a orientação de Deus para conduzir a nossa casa, principalmente no que se refere à literatura sadia. E temos contado, claro, com o apoio 100% da presidência da Convenção Geral. O pastor José Bezerra da Costa tem dado uma certa autonomia para que a CPAD divulgue os trabalhos, para que a CPAD promova os trabalhos. Portanto, nosso agradecimento a Deus, a presidência da nossa Convenção Geral e a direção da casa com os seus gerentes, que tem feito um excelente trabalho para a nossa igreja. Oremos ao Senhor para que essa situação não mude, para que a nossa CPAD continue trabalhando com seriedade. Temos ouvido falar aí que querem baratear custo, querem fazer tanta coisa e querem sucatear a nossa CPAD, mas Deus não vai deixar, porque a igreja é do Senhor e a CPAD é da igreja do Senhor, e Deus tomará conta dela também. Meus irmãos, eu agradeço também de coração isso que o pastor Elton Junto mencionou no início da sua fala. De fato, há 3 meses foi acometido de um problema de saúde inesperado, mas o povo de Deus orou, nós oramos, e todos sabem que a Bíblia diz: oreis uns pelos outros para que sareis, e Deus me sarou. Eu estou bem, graças a Deus. Eu louvo a Deus e agradeço aos irmãos que oraram, igrejas que oraram por mim. Uma segunda informação também rápida: hoje, amanhã e depois, terça, quarta e quinta, eu estarei à disposição dos irmãos para conceder autógrafos, como editor-geral da obra e como autor de 2 dos capítulos, de sorte que o irmão Jefferson poderá dar detalhes desse local, mas caso o irmão queira guardar uma lembrança, assinatura e datação do